Queridos, esse momento que nós estaremos entrando agora é um momento que eu particularmente considero um momento áureo desse programa. É um momento em que nós somos convidados por Deus para sentar à mesa, para nos alimentarmos espiritualmente falando. Esse é o momento em que nós recebemos a ajuda que verdadeiramente precisamos. Esse é o momento não da autoajuda, mas da ajuda que vem do alto. Nós iremos refletir na palavra de Deus. Ontem foi comemorado aqui no Brasil o Dia dos Pais, não é? Embora, assim como eu costumo falar que o Dia das Mães são todos os dias, o Dia dos Pais também. Na verdade, a data ou uma data que é escolhida para que haja um enfoque maior, é claro, isso se dá mais por conta do comércio, não é? Para que possa aquecer um pouco as vendas. Mas Dia dos Pais são todos os dias, né? Ou pelo menos precisa ser todos os dias. Existem muitos pais que verdadeiramente são bênçãos de Deus. Bênção de Deus. Eu conheço muitos pais que, de verdade, enfim, se eu fosse citar aqui vários que eu conheço, seria realmente uma relação muito, muito extensa. As pessoas, elas geralmente gostam de focar e de mostrar os pais que não foram e não são bons pais, né? Mas a grande maioria, pelo menos do que eu conheço, são pais excelentes. São pais que verdadeiramente, pela misericórdia de Deus, receberam uma boa condição, uma boa instrução, a ação do Espírito de Deus na sua vida para serem bons pais. Eu estou pensando, por exemplo, agora no Anselmo. Anselmo é um excelente pai. Anselmo é um exemplo de pai para nós. É bênção de Deus esse homem. Que Deus permaneça te usando, Anselmo, te conduzindo. Então, eu poderia citar vários, né? Vários. Mas enfim, Dia dos Pais, assim como o Dia das Mães, na minha concepção, são todos os dias. Porém, eu quero trazer um exemplo de um pai extraído da Bíblia que é de suma importância para todos nós, porque eu creio que se está aqui no cano sagrado, é porque a vontade de Deus, pela vontade de Deus, isso aconteceu e é para estudarmos, para analisarmos, para refletirmos. Irmãos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, porque eu vou trazer um exemplo de um pai abençoado e quero te ajudar nesse sentido. Essa ministração, claro, nunca fica exatamente igual, mas eu levei uma ministração como essa que estou trazendo agora para você que está acompanhando pelo nosso canal no YouTube, para você que está acompanhando pelas nossas redes sociais, enfim. Ontem eu ministrei uma ministração idêntica a essa no grupo Juntos Somos Igreja. Um grupo que nós temos onde cultuamos a Deus. Temos 4 cultos durante a semana. Mas enfim, abra sua Bíblia
no livro de Gênesis, no capítulo 22, e eu quero ler alguns versículos a partir do versículo 4. Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 4, a palavra de Deus diz assim: No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu bem. Glória a Deus. Meus irmãos, é gratificante esse exemplo de Abraão para nós. Abraão, vocês sabem, ele é conhecido por nós até hoje como nosso pai na fé. Esse gesto, essa atitude de Abraão, sinceramente, é algo que até hoje, quando nós lemos esse texto, esse fato histórico, entendemos que só há uma possibilidade de um pai que ame o seu filho obedecer uma ordenança como essa. Só estando cheio de Deus. Irmãos, existem, creio que vocês sabem, ordenanças de Deus bem mais fáceis. E ainda assim, poucos são os que conseguem obedecer. Imagine, pois, você, um pai que ama os seus filhos, imagine se fosse o único filho e recebesse uma ordenança de Deus, um pedido de Deus para sacrificá-lo. Olha, o diferencial na vida de Abraão como pai e para os demais, inclusive até os demais da sua época, é que Abraão ele tinha uma intimidade com Deus muito grande. Deus ele falava com Abraão. Abraão conversava com Deus. Esse é o grande diferencial. Se verdadeiramente você tem o desejo e entende que só sentindo a presença de Deus é que você conseguirá de fato vencer todas as adversidades da vida, siga esse exemplo de Abraão. Abraão, ele tinha intimidade com Deus. Abraão conversava com Deus.
E você precisa, nós precisamos fazer o mesmo. Abraão, ele não só foi um exemplo de pai, mas foi um exemplo de marido, foi um exemplo de filho, um exemplo para todas as pessoas que o rodeavam. Um homem íntegro, um homem que cresceu, não é? Em Ur dos Caldeus, onde na cultura de Ur, todo homem podia ter mais de uma mulher, mas Abraão casou com Sara e mesmo estando ciente que Sara não podia ter filhos, Sara era uma mulher estéril e mesmo sendo orientado pelo seu pai, o Terá, que por sinal pedia muito para que ele casasse com outras mulheres, ele se colocou fiel à sua única esposa. Abraão ele só se casou com outra mulher depois da morte de Sara. Irmãos, Abraão ele era um homem íntegro, um homem dedicado, um homem que verdadeiramente procurou amar a sua esposa. Abraão ele não se sentia nem um pouco atraído por nenhuma outra mulher, porque Abraão colocava os olhos única e exclusivamente para sua esposa, elogiava a sua esposa. Abraão era um homem que verdadeiramente buscava ter os olhos com relação à mulher somente para sua esposa. E por isso, mesmo que a cultura de onde ele vivia permitia que o homem casasse com várias mulheres, ele não aceitou, nem com a pressão do seu pai. Abraão ele se tornou um pai exemplo para o seu filho Isaque. E é interessante, irmãos, ver o temor que Abraão ele tinha a Deus, o amor que ele demonstrava ter a Deus, ao ponto de ser ou buscar ser obediente dessa forma. Deus, ele pediu para Abraão sacrificar o seu filho. Abraão não falou para Sara que ele iria com Isaque para sacrificá-lo, porque se ele falasse, certamente a mãe iria ficar muito aperreada e talvez não tivesse condição natural de Abraão sair. Abraão tinha uma fé tão abençoada, tão grandiosa em Deus, que no texto em que nós lemos, observe, o verso 4 diz: no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Irmãos, Abraão, ele tinha fé que ele iria voltar com Isaque, mesmo ciente que o cordeiro que ele iria oferecer em sacrifício ao Senhor, em obediência a Deus, seria Isaque. Eu não sei se você teria coragem de sacrificar o teu filho se o Senhor pedisse. Certamente não. E qualquer um de nós, para ter uma condição como essa, precisa ter uma afinidade gigantesca com Deus. Precisa estar conversando com Deus com muita frequência, precisa verdadeiramente estar numa sintonia que seria maravilhoso se todos nós tivéssemos.
Abraão, ele é considerado, como falei, nosso pai na fé. E quando a gente fala de pai, pensar em Dia dos Pais, meu irmão, é muito bom quando nós buscamos no cano sagrado exemplos, que tem outros também, exemplos como esse de Abraão. Quis Deus que nós refletíssemos nessa atitude e na postura de quem era Abraão, nosso irmão, pai na fé, Abraão. Aleluia. Eu de verdade, irmãos, quando leio esse texto, eu me emociono, porque eu sei que seria muito bom que todos nós tivéssemos essa capacidade, essa condição. Mas como estamos longe, né, irmãos? Como estamos longe. Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude a buscarmos essa afinidade com Ele. É muito comum nós nos depararmos com muitos pais que, além de não ter intimidade com Deus, são muitos que estão sendo bombardeados por Satanás para que estejam lembrando da vida pregressa ou do tempo em que viveram no Egito, no tempo dos erros, da bagunça. E aí muitos que até hoje estão procurando andar corretamente são lembrados por Satanás que eles não prestam, e muitos começam a definhar mais ainda. Mas eu espero que esta mensagem, através desse exemplo de Abraão, possa ajudar você no tocante a entender que Deus ele não leva em conta as coisas passadas. Eu gostaria que você, papai, você prestasse muito atenção. Deus ele quer que você, que eu, que todos nós busquemos ter intimidade com Ele. E não leve em consideração os erros do passado, mas aceite, a partir de então, ter uma postura diferente. Aceite verdadeiramente ser um exemplo. E mesmo que você diga que não tem condição, a condição que Abraão ele teve não foi por conta dele mesmo, e nem tampouco por conta do pai, que foi um exemplo para ele. Nada, irmãos. Terá não foi um exemplo de um bom pai para Abraão. Mas Abraão ele resolveu se apegar com Deus. Abraão ele resolveu verdadeiramente buscar intimidade com Deus. E eu espero que você faça o mesmo. Eu espero que você escute, observe, leia e busque refletir na postura de Abraão e aí tente agir de igual modo. Busque intimidade com Deus. E se você busca, a partir de então, creia que as coisas velhas, elas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Não permita que o inimigo queira incutir na tua mente que Deus leva em conta o teu passado. De maneira nenhuma. Creia verdadeiramente que Deus ele está pronto a te perdoar e fazer de você um novo homem, com uma nova postura, mas queira verdadeiramente mudar. Queira ser um exemplo. Memorize nessa postura de Abraão. Memorize no que ele fez. E nunca esqueça que o Deus de Abraão é o mesmo Deus que nós servimos.
E a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, você precisa pensar e observar dessa forma. Não alimente concepções de fracassos e de tristezas do passado. Porque Deus, Ele é na tua vida e verdadeiramente Ele quer fazer de você um novo homem. Ele quer fazer de você um homem que venha a ser um exemplo a ser seguido. E se você já é um exemplo, como citei, por exemplo, o Anselmo, amém. Que Deus te conserve e que Deus faça com que a tua intimidade com Ele seja a cada dia aumentada. Que verdadeiramente a intimidade que Abraão teve com Deus, você busque a ter. Você só vai ganhar. Nós só ganhamos quando buscamos nos aproximar cada vez mais de Deus. E a intenção desse programa é justamente essa: fazer com que você vença, com que você ganhe. Creia verdadeiramente que Deus, Ele é na tua vida. Creia que o Senhor te ama. E foi justamente por você que Deus entregou o seu Filho amado para morrer em morte de cruz. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus permaneça abençoando e que tu sejas uma bênção. Que nada possa abalar o trabalhar de Deus na tua vida. Deus abençoe você. Fica na paz e eu espero que estas palavras, elas encontrem morada no teu coração. Deus abençoe e a paz do Senhor.